Amém. Vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração. Lá no primeiro livro das Crônicas, irmãos, capítulo 4. 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. Convido a amada igreja para ficar de pé mais uma vez em reverência à palavra. Primeiro livro das Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, Senhor, por este amor sublime que nos une. Obrigado, Senhor, porque esse amor vem de Ti. Esse amor é alicerçado na fé que procede do Senhor, através da ação maravilhosa e bondosa da Tua graça em nós. E por isso Te adoramos e Te bendizemos. E nesse momento suplicamos, ó Pai, edifica-nos na fé santíssima. Fala conosco neste momento, porque nós buscamos a edificação espiritual de nossas almas nessa hora e clamamos por Tua ajuda, maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, eu não sei qual é a experiência de vocês na leitura da Bíblia, mas quando a gente chega nas genealogias, dá um desânimo, não é? Você começa a ler os nomes, fulano, filho de Beltrano, filho de não sei quem mais, e por aí vai. Nossa, que desânimo que dá quando a gente chega nas genealogias bíblicas. Mas eu queria desafiar você a ler as genealogias bíblicas. Não faça como alguns que pulam essa parte. Chega na genealogia, não, essa aqui eu não vou ler não. Vai lá na frente e não conhece tantas realidades e tantas bênçãos bíblicas que estão nas genealogias. Porque além da gente aprender a ser perseverante, quando você encontra essa dificuldade de leitura, você fala, não, eu vou ler, porque está na Bíblia, é a palavra de Deus, eu vou ler. Você cresce, você se torna mais perseverante na leitura, no aprendizado. Além disso, a gente aprende coisas maravilhosas que estão dentro das genealogias. E aqui nós temos um exemplo disso, que é a história de Jabes. Note que está no capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, que trata das genealogias das 12 tribos, aqui no caso especificamente a tribo de Judá. Então, quando você chegar numa genealogia, não pare. Não ceda à tentação de não ler genealogia, viu? Porque você vai perder ricas mensagens de Deus. E nós sabemos que o que está na palavra não é para enfeitar, o que está na palavra é da parte de Deus, e a palavra de Deus é viva, e Deus nos fala e nos revela a sua vontade, o seu agir através da palavra. Jabes, que história interessante desse homem. Nós vemos aqui, irmãos, que a mãe dele sofreu muito quando ele nasceu. Por isso que ele recebeu esse nome, Jabes. Significa que causou dor. Que causou dor. Irmão, eu tenho certeza que todos nós lidamos com as dores da alma. Todo ser humano tem que lidar com as dores da alma. Como você lida com as dores da sua alma, do seu coração? Quais são os segredos do seu coração? Quais são as áreas que estão lá dentro de você, onde você se debate muitas vezes e sofre, talvez até chora de dor na alma? Por que eu sou assim? O que está acontecendo comigo? Nós encontramos aqui, irmãos, a história de um homem que certamente sofria. Porque ele cresceu com esse estigma. O nome dele dizia que causou dor. E ele teria todas as razões para ser uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, abatido, desanimado. Mas a palavra
Ao contrário, nos diz que ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Diz a palavra do Senhor, irmãos, no início do 9, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. O que significa ilustre aqui no contexto? Digno, abençoado, aquela pessoa que realmente honrou o seu Deus, o nome do seu Deus, a despeito das suas dificuldades, a despeito das suas fraquezas e das suas dores da alma. Então, irmãos, veja, está dentro de uma genealogia a história de um homem chamado Jabes, alguém que nos ensina tanto e com quem nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Jabes, irmãos, era conhecido por causa dessas dores que ele havia causado na sua mãe. E eu creio que essas dores estavam dentro dele também. Que triste para ele saber que ele havia feito a sua mãe sofrer, e por causa disso a sua mãe lhe deu esse nome. Ela poderia talvez não ter dado esse nome. O menino não tem culpa. Não é assim que as mães geralmente fazem? As mães são assim, né? Mas veja, irmãos, a mãe de Jabes não tinha todos os recursos que há hoje, né? Para fazer uma cesariana, talvez. Mas nós sabemos que há partos difíceis ainda hoje, que às vezes não tem anestesia, não tem remédio que vá fazer aquela mãe deixar de sofrer. Mas veja que a mãe de Jabes, apesar disso, não era a única mãe, certamente, que tinha dado à luz com dores, mas ela resolveu pôr no menino esse nome, que causou dor. E ele cresceu, certamente, com essa imagem, com essa memória. E não é à toa que o Senhor quis deixar 2 versículos, só esses 2 versículos na Bíblia falam de Jabes. Mas é um destaque de Deus no meio de tantos nomes nessas genealogias e tantas histórias de servos de Deus que nós não sabemos, mas Deus sabe. E aqui está o recado de Deus para nós. O que fazer, irmãos, quando a dor nos alcança? Quando a tristeza lateja na alma? Quando nos sentimos menores, depreciados, amargurados? Sabe que às vezes, irmãos, a gente lida com essa questão da dor da alma, dos sentimentos, que tem a ver com a autoestima, durante muitos anos. Você talvez é novo, nova, ou talvez nem tão novo, não tão nova, e lida com isso, as lembranças, as memórias. Não é à toa que agora tem até a lei por causa do bullying, mas quem nunca passou por bullying? Na escola, talvez na família. Pastor na família, eu já vi famílias que zombavam do pequenininho porque ele tinha alguma coisinha peculiar. Ah, é cabeçudo, orelhudo, narizudo, e por aí vai, os superlativos, né? E quando não, pais ou mães que falavam para os seus filhos: você é burro, você não vai dar certo nunca. Seu jumento. Está se xingando, né? Porque se o menino é um jumento, o que o pai é então? Quantas histórias, né? Quantas histórias. Talvez alguns de nós sofreram esse tipo de agressão emocional, psicológica, talvez dentro de casa, talvez na escola, no trabalho, não é? E dentro da igreja. Será que dentro da igreja existe esse tipo de comportamento? O que importa, eu queria dizer para você, talvez que sofre com esse tipo de coisa, de memória, de lembrança. Se você está em paz com Cristo, se você está em dia com o céu, sabe o que é isso? Você não está devendo nada, você está em paz com Deus, você está debaixo da graça, do sangue de Jesus. Então não importa o que os outros falem, ou pensem, ou digam, o que importa é o que Deus fala de você, irmão. Se você tem paz com Deus. Agora, se você tem culpa no cartório, então você tem que se consertar, né? Se você fez alguma coisa, alguém falou, você está devendo, então conserta. Tá? Naqueles passos normais, pede perdão para Deus, vai mudando, etc. Pede ajuda. Mas então, irmão, se você, como crente, a gente como crente, como servo de Deus, seja qual for o teu ministério, irmão,
pastor, diácono, presbítero, levita, não importa o ministério de ser crente. Se nós não estivermos firmados com Deus, qualquer coisinha balança a gente. Ah, você é crente? Então você dá dinheiro para pastor, você dá dízimo e tal e coisa. Pronto, a pessoa já não quer mais ser crente. Cuidado, irmão. Isso é o diabo falando. O diabo usa pessoas. O diabo não pode aparecer aqui e falar com a gente, então ele usa os servos dele. Imagina o que esse Jabes enfrentou. Imagina o que esse homem padeceu na sua infância, na sua mocidade. Os seus irmãos, parentes, amigos. É você que causou dor, você que fez a mãe sofrer, você que gerou sofrimento. Olha, o nome dele era aquele que causou dor. O nome dele significava aquele que faz sofrer. Misericórdia, irmão. Mas a palavra diz, irmãos, que ele não se deixou abater porque ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Será que não começava dentro de casa as palavras duras? Veja, mais ilustre que seus irmãos. Uma referência à família. Então nós temos, irmãos, que vencer essas coisas, sabe? O abatimento, a tristeza, o desânimo, a amargura. O que nós tivermos na alma que faz a gente sofrer, nós temos que vencer em nome de Jesus, irmão. Diga, eu preciso vencer as minhas dores, as minhas feridas, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Se você não vencer, você será vencido. Você vai se afundando, se afundando, se afundando. Você passa a não se aceitar, você passa a não gostar muito de você mesmo, você passa a desprezar a si próprio, você passa a ter raiva ou bronca das pessoas, e num nível mais avançado, a pessoa passa a se revoltar contra o próprio Deus. Porque Deus me fez assim, porque eu sou assim, porque meu pai, minha mãe, sabe, por aí vai. E nós todos temos que enfrentar um pouquinho disso na vida. Vamos ver como Jabes fez? Você quer aprender a vencer? Será que você não tem problema nessa área? Está tranquilo? Amém. Se você já venceu, glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos que ajudar aqueles que estão passando e nos preparar, porque se amanhã acontecer alguma coisa, nós temos que ter forças para vencer. Primeira coisa que Jabes fez, irmãos, versículo 10. A Bíblia diz que ele era um homem que invocava Deus. Irmãos, as tristezas da alma nos levam a parar de orar. Quando a gente está triste, a gente desanima até de orar. Por isso que a gente tem que vencer. Porque senão a gente não quer orar mais, não quer ler a Bíblia. Começa daí. Alguns ficam tão abatidos que não querem nem trabalhar. Fica enfiado dentro de casa. Fala, rapaz, mas assim você vai se dar mal, meu. Você tem que lutar, cara. Você tem que levantar a cabeça e falar, eu vou vencer em nome de Jesus. E, né, aquele cântico que nós cantamos aqui. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Meu Deus é poderoso. Mas se nós não orarmos, irmãos, a gente está querendo dizer o seguinte, isso aí eu venço sozinho. Eu não preciso de Deus para vencer isso não. E o que Jesus falou? Que nós podemos fazer alguma coisa assim? Ele? Sem mim? Nada podeis fazer. Ser crente, irmãos, é entender que nós dependemos de Deus. Então até nas coisas que a gente julgar que é pequena, vamos falar, Senhor, essa eu acho que eu venço sozinho. Mas eu peço tua ajuda, porque sem ti eu não sou nada. Essa tá fácil, Senhor, mas me ajuda, para que eu não venha cair no engano de pensar que eu não preciso de ti. Essa luta, Senhor, eu já venci uma vez, 2, 3, então tá tranquilo? Negativo. De repente, naquele momento, você não está bem preparado, uma bobeirinha, você já desanima. Jabes venceu as suas dores da alma porque ele buscava Deus, ele clamava a Deus, ele invocava a Deus. Veja, a Bíblia não fala muito dele, mas já começa o 10 dizendo que ele invocou a Deus. Ele fez na sua história o que todos nós devemos fazer. Buscar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus, colocar diante de Deus as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso sofrimento, a nossa dor, irmão. E quando a gente entrega nos pés do Senhor, quando a gente coloca diante do Senhor nossas dores da alma, os nossos sofrimentos,
a gente começa a entender, irmãos, que o amor de Deus está presente mesmo no meio do sofrimento. Olha só como funciona. Se a gente não orar, a gente começa a pensar, por que Deus deixou isso acontecer, por que tal, por que eu sou assim, por que aconteceu isso, etc, etc. Vem mais desânimo. Se a gente ora, a gente está dizendo para nós mesmos, olha, Senhor, dizendo para Deus e para nós mesmos, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para me dar vitória. Eu sei que eu posso vencer essa minha dor, essa minha fraqueza, essa minha dificuldade, seja o que for, seja qual for a dor da sua alma, porque o Senhor me ama. Apesar da dor, o Senhor me ama. Amém, irmãos? Confiar no amor de Deus nos leva a isso, a buscar a ajuda dele. E Jabes orou. O que Jabes pediu para Deus? A oração de Jabes é um modelo para nós, irmãos. Veja, no versículo 10, ele pediu que Deus o abençoasse muito. Ele pediu que Deus o abençoasse muitíssimo. É o sentido desse versículo 10. Ó, que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Aflição, dor. Aflição da alma. Ele pede, Senhor, me abençoa, Senhor. E ele não foi aquele tímido ou falso tímido na fé. Ele pediu que Deus o abençoasse muito. Ele pediu muita bênção. Veja como ele confiava em Deus, apesar de ter aquele estigma. Apesar de lutar com aquela dificuldade, com aquela dor da alma. Irmãos, nós não podemos achar que somos independentes de Deus ou que vamos incomodar a Deus se ficarmos orando. Isso é desculpa da nossa alma para não orar. Nós temos que orar, clamar. Sem mim nada podeis fazer. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Jabes pediu para Deus, Jabes clamou a Deus, ele invocou o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que ser humildes em tudo, menos na hora de orar. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, opera na minha vida essa bênção. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, abre essa porta. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, transforma. E tem coisas que a gente sabe que é da vontade de Deus. Por exemplo, esse negócio do sentimento da alma mesmo. Se você está chorando e triste por causa de situações que você está passando, não duvide que Deus quer enxugar as suas lágrimas. Não duvide. Deus quer. Não duvide que Deus quer fazer de cada um de nós crentes fortes e vencedores. Ele quer. Foi para isso que Ele mandou Jesus. Foi por isso que Ele enviou o seu próprio Filho. Então, irmãos, nós não podemos assim pensar, não, eu não sei se Deus quer me abençoar, se Deus quer me curar, se Deus quer me transformar. Ele quer. Ele quer. Não quer que a gente fique chorando, que a gente fique, sofrendo. Não. Confie em Deus, irmão. Clama a Deus. Busque a Deus. E Deus vai te abençoar. Não perca de vista os seus sonhos. Faça como Jabes, porque quando a gente está abatido por dentro, a gente nem acredita que Deus pode nos abençoar. Veja, isso não é a teologia da prosperidade, não é dar ordem a Deus e nem querer só o do bom e do melhor. Não é falar, Senhor, se é da tua vontade, amém. Olha o que esse homem pediu para Deus no versículo 10. Que me abençoes e me alargues as fronteiras. Esse negócio de alargar a fronteira, naquele contexto, era bênção material mesmo. Era aumentar a propriedade dele, os campos dele, as terras dele. Irmãos, nós não podemos ser daqueles meio tímidos para pedir para Deus, nós temos que pedir mesmo. Se for da tua vontade, Senhor, para a tua honra e tua glória, e você pode ter certeza que Deus quer abençoar. E Jabes pediu para Deus, ele clamou a Deus, ele buscou no Senhor. Certamente, irmãos, essas questões estão ligadas, entrelaçadas com o sentimento da alma dele. Por isso que quando a gente vai buscar uma melhoria na nossa casa, na nossa vida, a gente tem que estar bem consigo mesmo, tem que estar bem com Deus. Já imaginou, você chega lá e vai fazer uma entrevista, e aí esse pessoal que faz entrevista, eles são tudo, bem preparados, Eles querem as pessoas que têm um perfil legal para a empresa. Então está lá você, já meio desanimadão,
aquela cara meio triste, meio para baixo, assim, só olhando para baixo. Aí você olha do seu lado, vê aquele pessoal tudo ajeitado, né? Naquela gana de vencer. Eu vou conseguir essa vaga, eu vou conseguir essa vaga. E você está lá pensando, ninguém gosta de mim. Como eu sou feio. Eu não vou, não vai dar certo para mim. Aí, primeira coisa que o entrevistado olha, fala, esse cara não dá certo. Esse cara vai desanimar todo mundo se ele vier para cá, porque aqui tem que ter vontade, tem que vestir a camisa. Aí você chega lá, ele pergunta, faz algumas perguntas e você já começa com aquele olhar abatido, aquela cara assim de tem dó de mim, coitadinho de mim. Veja, até nessa parte profissional mexe. Concursos, empregos, namoro, família. As fases da vida, irmãos, é o alargamento de fronteiras. São as etapas, os passos que nós vamos dando na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, se você estiver triste por dentro, com essas dores da alma te machucando, te devorando, te espezinhando, você acaba desanimando até da vida. Jabes foi lá, irmãos, e orou e clamou a Deus. Nós, como igreja, temos que pedir isso para Deus, irmãos. Que Deus amplie nossos termos. Que Deus nos ajude a expandir a obra dele nessa cidade, nessa região. Onde ele nos enviar. E Deus tem abençoado a nossa igreja, porque a nossa igreja tem ajudado outros trabalhos missionários também. Mas você, como cristão, como que você se vê diante de Deus, filho de Deus, filha de Deus? Você tem que ser um vaso nas mãos de Deus, um instrumento de Deus. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para levar a mensagem do reino. Então não olhe para você como se você não pudesse fazer isso. Aliás, ninguém pode. É Deus que faz. Mas Ele usa a mim e a você quando nós nos colocamos nas mãos dEle. Mas nós temos, irmãos, que buscar em Deus essas forças. E Jabes continua a sua oração pedindo ainda no versículo 10, observe aí, que a mão de Deus fosse com ele, preservando ele do mal. Seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Irmãos, nós podemos ter tudo na vida, sabe? Mas se a mão de Deus não for conosco, nós não temos nada. Podemos ter tudo na vida. Podemos até ter assim aquele sentimento interior legal e tal, aquela coisa, né, boa, aquela mente positiva para cima, beleza. Como se diz lá fora, aquele alto astral, né? A gente não fala muito por causa do astral, é meio esquisito, mas é aquela mentalidade positiva, aquela coisa para cima, para frente, aquela alegria, aquele otimismo. Mas se a mão de Deus não for conosco, irmãos, nós não somos nada. Nós vivemos hoje num mundo onde muitos crentes pedem a bênção de Deus e não Deus da bênção, você sabe disso. Então nós temos que fazer como Jabes: Senhor, me abençoa, mas que a tua mão vá comigo, que a tua mão me guarde, que a tua mão esteja comigo em tudo, porque sem Deus nós não somos nada, irmãos. Deus honra, irmão. Quando a mão de Deus está conosco, Deus honra. Você não precisa ter medo das pessoas. A Bíblia diz: não temei o homem, temei a Deus. Então não tenha medo das pessoas por causa das decisões cristãs dentro da palavra que você toma. Porque Deus vai honrar você. Era o que Jabes pediu: Senhor, me alargues as fronteiras, mas que a tua mão vá comigo. E ele pede algo mais ainda para Deus. Ele pede ainda para Deus o seguinte: de modo que não me sobrevenha a aflição. Ou seja, irmão, essa preservação do mal que ele fala, era para que ele depois não sofresse as aflições que o mal poderia causar na sua própria caminhada. Como diz aquele ditado, tudo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas 6,7 diz isso: tudo que o homem semear, isso também se fará. Então Jabes pediu para Deus que Deus o abençoasse, e nesse pedido de bênção estão embutidas muitas coisas que a gente nem imagina. Quando você fala na sua oração, e Senhor me abençoa, você está pensando na sua casa, no seu filho, no seu trabalho, até no seu animalzinho você pensa, não é?
seu cachorrinho, no gatinho. Mas acima de tudo, do lar, da família. Acima de tudo, da nossa vida com Deus. Mas quando a gente pede a bênção é em todas as áreas. E muitas vezes, irmãos, as aflições nos impedem de vivenciar as bênçãos de Deus. Eu perguntaria para você, o que está te afligindo hoje, meu irmão? O que está te afligindo, minha irmã? O que é que causa em você sofrimento? O que é que causa em você desânimo? O que aflige a tua alma nessa noite? O que causa dor em você? E eu queria desafiar você a fazer como Jabes fez. Orar a Deus. Invocar. Veja, não é uma oração assim da boca para fora. Ele invocou. Sabe, aquela oração com fé, com dedicação. E quando a gente fala fé e dedicação, irmão, significa voto. Significa que nós temos que fazer algo que Deus quer que a gente faça também. Não é só me abençoa, me abençoa, me abençoa. Não, o que Deus quer que você ou eu, que nós façamos para agradá-lo. E Jabes foi ilustre por causa disso. Porque ele invocou o nome do Senhor. Ele pediu a bênção de Deus. Ele não foi tímido na sua oração, pediu que Deus o abençoasse muito, alargasse suas fronteiras. Mas ele pediu que Deus estivesse sempre com a mão sobre ele, para que ele jamais fosse afligido pelo mal, nunca caísse nas aflições que o mal poderia trazer sobre a vida dele. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos como Jabes, amém? Nós podemos ter muitas dores, irmãos, e Deus vai tratando com as nossas feridas. Deus trata, Deus cura a alma da gente. Tem coisas que às vezes a gente sofre, porque estão na nossa mente, elas ficam sempre ali aparecendo diante de nós, nossas memórias, nossas lembranças, coisas amargas pelas quais nós passamos. Algumas delas talvez você lembra lá da sua infância. E a melancolia leva a gente para a raiva. E Deus vai tratando com a gente assim, irmãos, curando as nossas memórias, curando as nossas feridas. Não deixe as suas memórias amargas, ruins, irmão, que todos nós temos. Não deixe as suas memórias amargas te impedirem de ser como Jabes, ilustre na presença de Deus. Como, pastor? Faça como ele. Invoque o nome do Senhor de todo o seu coração. Peça para Deus te abençoar. Mas peça para Deus abençoar muito. Muito sua casa, muito sua família, muito sua vida espiritual, muito seus filhos, muito seus negócios, muito seus bens. Não peça pouco não, tenha fé, Senhor me abençoa de acordo com a tua vontade, Senhor. Lembra sempre de pôr essa cláusula bíblica, de acordo com a tua vontade, Senhor. Mas derrama muitas bênçãos sobre o meu lar, sobre a minha vida. Mas, irmão, põe em primeiro lugar, irmã, sua vida espiritual. Essa é a parte mais importante. Clame a Deus, busque a Deus que Ele te proteja do mal e que você não seja afligido. Vamos orar? Convido a igreja a ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Faz esse exercício espiritual comigo. De olhos fechados, peça para Deus, Senhor, me faz lembrar aquilo que possa estar me afligindo. Talvez você até já sabe, mas talvez você sofre sem saber por que está sofrendo. Talvez você geme sem saber o que aconteceu. E Deus conhece a gente detalhadamente, minuciosamente. Ele sabe de onde procedem as nossas iras, Ele sabe de onde procedem as nossas mágoas, mágoas até sem causa. Ele sabe de onde procedem as nossas dores. Dores e mágoas aparentemente sem causa, mas Deus sabe qual é a causa. E Ele pode curar você nessa noite. Ele pode libertar você nessa noite dos seus sentimentos amargos, das suas tristezas. Ele pode começar a fazer uma obra de cura interior em você nessa noite. Basta você colocar o seu coração no altar de Deus, fazer como Jabes. Invoque o nome do Senhor nessa hora, meu querido e minha querida. Clame a Deus, peça ajuda do alto.
Peça para Ele curar a sua alma, as suas feridas, alargar as suas fronteiras, abençoar o seu lar, sua casa, o seu coração acima de tudo. Peça para Deus preservar você do mal, que a mão dele esteja sobre ti, meu amado irmão, minha amada irmã, e que as aflições nunca venham alcançar você, mas que o Senhor te guarde e te livre. Obrigado, Pai, por essa história maravilhosa de um homem que cresceu com o estigma, um homem que cresceu com um nome que machucava ele, que o entristecia, mas o Senhor diz na palavra que ele foi mais ilustre que os irmãos dele. E só o Senhor sabe por que exatamente a tua palavra tem essa observação. Mas nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nos identificamos com Jabes, por causa das nossas mazelas, das nossas dores, dos sofrimentos da nossa alma, das nossas memórias amargas, do sentimento de rejeição que muitas vezes nos aflige, do sentimento, ó Deus, de sofrimento sem uma causa aparente. Ó Deus, ajuda-nos a aceitar o fato de que o Senhor nos ama, independente de como somos, independente, ó Deus, da nossa estatura, independente da cor da nossa pele, do tom da nossa voz, independente, ó Deus, das nossas fraquezas ou das nossas virtudes, o Senhor nos ama. Ajuda-nos a aceitar esse fato no coração, ó Pai, a crer no Teu amor, Pai, para que possamos buscar em Ti a bênção, ó Pai. Como Jabes clamou, nós clamamos, nós invocamos, abençoa-nos, Deus. Como pessoas, como famílias, como igreja, alarga nossas fronteiras, Deus. Abençoa cada vida aqui presente, Pai. Que essa pessoa não se sinta o menor dos seres humanos, que essa pessoa não se sinta menor do que ninguém, porque ele é um filho de Deus, uma filha de Deus. E, ó Pai, o Senhor nos abraça com tamanho amor, Pai amado, que nós não podemos, ó Deus, permitir que a tristeza, que a mágoa nos alcance. Ajuda-nos a viver como Jabes, ó Pai, que clamou a Ti também que a Tua mão o guardasse. Pai, que a Tua mão esteja sobre nós, Pai. Que nós estejamos sempre, ó Deus, andando na Tua presença. E que o mal não nos alcance nunca. Mas que, ó Deus, as aflições da alma, as aflições da mente, as aflições do coração, caiam por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso refúgio, ó Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque em Ti, o Senhor, ó Pai, em Ti nós somos mais que vencedores. E o Senhor ama a cada um de nós com este amor maravilhoso. Obrigado, ó Deus. Toca nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar o hino 318.